Senador Veneziano Vital do Rego, digníssimo relator deste processo, agradeço as perguntas que me foram dirigidas por Vossa Excelência e começo respondendo a primeira. De fato, eu tenho quase 25 anos no exercício da advocacia, atuando em áreas diversas, da empresarial à penal, e tive a oportunidade de participar de muitos processos emblemáticos e que marcaram a jurisprudência do nosso país. Particularmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, eu tive a honra de começar a advogar perante a Suprema Corte ainda bastante jovem, logo depois que me formei. Como eu disse aqui na minha exposição inicial, eu tive o privilégio de, na faculdade, ter sido convidado por um professor para integrar a sua banca de advogados. E aquele escritório tinha e tem até hoje uma atuação muito relevante no cenário jurídico brasileiro. Então, eu já comecei com muita honra advogando em causas complexas e que tramitavam perante os tribunais superiores, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Me lembro que a primeira sustentação oral que fiz no plenário do Supremo Tribunal Federal foi em 2004 ou 2005, fora outras atuações perante aquele tribunal e perante também o Superior Tribunal de Justiça. E de lá para cá, advoguei de forma permanente, de forma contínua, também na Suprema Corte, pude apresentar diversas ações, recursos e reclamações para manter a autoridade, inclusive, das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, tenho hoje no meu orgulho de ter, nessa trajetória, conquistado relevantes precedentes na área empresarial. Então, por exemplo, posso citar aqui, em 2009, julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal sobre a Lei de Recuperação Judicial, que foi um julgado paradigma e até hoje utilizado, que reforçou a eficácia da lei aprovada por este Congresso em 2005 e que garantiu que o adquirente de unidades produtivas em processos de recuperação judicial e falência não herde a dívida da empresa recuperanda ou falida. Então, esse é um precedente importante de 2009, fruto de um trabalho que fizemos e que até hoje é utilizado como paradigma, como parâmetro na matéria. Da mesma forma, em outras áreas, como a criminal, também tivemos a participação em julgados que são paradigmáticos e que vão desde a questão da suspeição do magistrado, a questão da competência para processar e julgar ações e também sobre a cooperação jurídica internacional, que é uma matéria relevante. Este Congresso aprovou um tratado, vários tratados entre o Brasil e outros países que tratam especificamente da cooperação jurídica internacional em matéria penal. Então, são regras que precisam ser seguidas e também tive a felicidade de participar da construção do precedente na Suprema Corte de um julgado que reforça a necessidade de observar as regras que foram também aprovadas por este Congresso Nacional. Indo para a segunda questão, eu defendi na minha exposição inicial, e aqui reitero, que a Constituição Federal
A nossa Constituição, aliás, é uma das mais completas, mais elogiadas do mundo. Eu me lembro que em 2018 eu estive na Itália com o professor Luigi Ferraioli, que é um dos maiores juristas vivos, né, da atualidade, o pai do garantismo, e ele fazia referência exatamente à qualidade da nossa Constituição Federal. Ele dizia que a nossa Constituição é um modelo. Então, se temos uma Constituição com essa qualidade, se temos uma Constituição com esse reconhecimento internacional, eu penso que nós temos que segui-la fielmente, observar todos os seus limites, observar todas as garantias que estão ali previstas. O artigo 5º da Constituição, nos seus 79 incisos, contém um rol amplo de garantias e deveres que precisam ser observados. E, por outro lado, também a Constituição estabelece diversos limites, né? Inclusive os limites institucionais da atuação de cada poder. E esses limites são importantes justamente para garantir aquilo que também a Constituição prevê, que é a relação harmônica entre os poderes, tal como previsto no artigo 2º. Então, eu reitero aqui, senador veneziano, o meu compromisso de seguir exatamente os limites da Constituição, sem extrapolamentos e sem qualquer outra conduta que possa, de alguma forma, violar ou negar a vigência à Constituição da República. A terceira questão, na verdade, também está bastante relacionada com essa resposta, né, e diz respeito justamente ao relacionamento harmonioso entre os poderes, e que também entendo, efetivamente, que o Supremo Tribunal Federal não tem o papel de legislar, né? Esse papel é, efetivamente, do Congresso Nacional e, assim, está disposto, né, na nossa Constituição, que separa exatamente as atribuições de cada poder. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, né, de que é necessário que esses limites sejam observados, os limites e espaços institucionais de cada poder, justamente para assegurar que haja um relacionamento harmonioso, tal como prevê o artigo 2º da nossa Constituição da República. E se esta Casa me der a honra de aprovar o meu nome para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, tomarei, na minha conduta, né, todas as providências e moldarei a minha convicção ao julgar, sempre levando em conta os limites previstos na Constituição da República. A questão das decisões monocráticas, ela, evidentemente que o Supremo Tribunal Federal é um tribunal composto por 11 ministros e que, em regra, julga de forma colegiada. Agora, a própria legislação aprovada por este Congresso Nacional prevê a possibilidade de decisões monocráticas, e assim o faz, estabelecendo os requisitos necessários para que decisões monocráticas sejam proferidas, em especial a plausibilidade do direito que está sendo afirmado na petição inicial e a urgência, eventualmente, da medida que está sendo requerida. Então, a lei também prevê as hipóteses em que as decisões monocráticas possam vir a ser proferidas por um ministro da Suprema Corte. Evidentemente que todas as decisões monocráticas, elas estão sujeitas também ao julgamento colegiado. Elas são submetidas ao crivo do colegiado, ao crivo dos demais integrantes da Corte.
E nessa linha, eu acho que é importante enaltecer uma providência adotada pela excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, recentemente, a Resolução 58 de 2022, que estabelece regras para julgamento de processos pelo colegiado logo após a concessão de medidas liminares. E também prevê prazos para que os julgamentos sejam retomados a partir de pedidos de vista que, eventualmente, sejam formulados pelos integrantes da Corte. Então, eu acho que, em suma, o Supremo é um órgão colegiado. As leis aprovadas por este Congresso prevêem a possibilidade de decisões monocráticas, atendendo a requisitos específicos, mas essas decisões monocráticas sempre estarão sujeitas ao crivo do colegiado, ao crivo dos demais ministros da Corte. E há medidas que vêm sendo adotadas e que eu conheço pelo tribunal, a fim de permitir que esse julgamento colegiado seja realizado em menor espaço de tempo, inclusive para dar à sociedade uma resposta do tribunal em menor espaço de tempo. Em relação à minha indicação, eu já disse aqui na minha exposição inicial às senhoras senadores e aos senhores senadores que fiquei muito honrado com a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao longo dos últimos anos, eu tive a oportunidade de conviver com o presidente Lula, de compreender a sua visão sobre os papéis institucionais da República, inclusive a sua visão sobre o papel do magistrado. Eu estabeleci com ele, evidentemente, uma relação e ele pôde ver o meu trabalho jurídico ao longo dos últimos anos. Eu participei intensamente da sua defesa técnica, eu fui até o fim e tive reconhecida, a anulação dos seus processos e a absolvição em outros. Então, eu acredito, eminente senador veneziano, que eu estou aqui hoje indicado pelo presidente Lula, pelo fato dele ter conhecido o meu trabalho jurídico, ter conhecido a minha carreira na advocacia e por ter a certeza de que eu, uma vez nomeado e aprovado por esta Casa, vou me guiar exclusivamente pela Constituição e pelas leis, sem qualquer tipo de subordinação a quem quer que seja. Então, na minha visão, e acredito que é a visão também do presidente da República que me indicou, um ministro do Supremo Tribunal Federal só pode estar subordinado à Constituição da República. Então, eu me sinto absolutamente na condição de exercer esse honroso cargo, de atuar com imparcialidade. Aliás, uma das marcas da minha carreira, da minha atuação jurídica, foi exatamente a busca da imparcialidade nos julgamentos em que participei. Então, a questão da imparcialidade, para mim, ela é fundamental e é um elemento estruturante da própria justiça. Então, uma vez tendo o meu nome acolhido por este Senado da República, irei cumprir a Constituição e as leis, irei julgar de forma imparcial, como sempre defendi na minha carreira como advogado, e observarei, evidentemente,
todos os impedimentos que estão previstos na legislação que foi aprovada por este Congresso Nacional, inclusive modificada recentemente para incluir outras hipóteses. Muito obrigado.